Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai explorar juntos alguns textos que trazem uma perspectiva, assim, bem específica sobre um tema central no cristianismo: o reino de Deus. A grande questão que essas fontes levantam é: por que aquele reino tão esperado parece não ter chegado com a primeira vinda de Cristo? E o que estaria acontecendo desde então? Segundo essa linha de pensamento. Olha, é uma questão e tanto. Com certeza. Nosso objetivo é entender as ideias principais desses materiais, sabe? Qual seria o motivo desse adiamento do reino? Qual o papel de Israel e das outras nações nesse meio tempo? Nesse intervalo, né? Nesse intervalo, isso. E qual a expectativa para o futuro segundo essa interpretação específica? Preparado? Vamos mergulhar nisso preparada. Com certeza. É um assunto complexo, né? Mexe com a escatologia, o estudo das últimas coisas, como a gente chama na teologia. O interessante nos textos que temos em mãos é a forma como eles conectam, sabe? Diferentes passagens bíblicas para construir uma narrativa sobre o desenrolar do plano divino. Uma costura, né? Exato, uma costura sobre o plano de Deus ao longo da história, especialmente em relação a esse reino. Bom, para começar, vamos direto ao ponto que talvez cause mais estranheza. Por que o reino que tanta gente esperava não se manifestou de forma imediata quando Jesus esteve aqui? As fontes que a gente analisou apontam para momentos como os descritos em Lucas 19, quando Jesus chora sobre Jerusalém, ou Mateus 23. Sim, o lamento sobre Jerusalém. Exato. Ali, o que se anuncia não é um reino chegando já, mas parece que é juízo, dispersão, por causa da dureza de coração, né? Pois é. Essa rejeição, vinda principalmente das lideranças religiosas e políticas de Israel na época, é vista nessas fontes como o momento decisivo, o ponto de virada. A interpretação apresentada é que, por causa dessa recusa nacional, a oferta do reino, da forma como estava sendo feita, ela foi retirada. Ou suspensa. Suspensa, adiada. Isso. Menciona-se Lucas 21:31 nesse contexto. O estabelecimento do reino ficou para depois, condicionado a outros eventos. E é interessante notar como as fontes observam que Jesus só começa a falar mais abertamente sobre sua morte e sofrimento, tipo lá em Mateus 20, justamente quando essa rejeição fica mais clara, né? Ah, faz sentido. É como se, diante da recusa, ele pudesse então revelar os próximos passos do plano de Deus. Olha, não vai ser agora, vai ser diferente. E aí que entra uma história contada por Jesus que parece jogar uma luz sobre essa questão do tempo, né? A parábola do nobre, lá em Lucas 19. As fontes destacam que Jesus contou essa parábola justamente porque o pessoal achava, como diz lá, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Precisamente. Essa parábola funciona como uma correção direta dessa expectativa. A história é simples. O nobre, que representaria Cristo, viaja para longe para receber poder real. Certo. E só depois volta. Ou seja, há um período de ausência, um intervalo de tempo não definido. Um hiato. Exato. Durante essa ausência, os servos dele têm uma tarefa: trabalhar, negociar com o que lhes foi confiado. A análise de G.N.H. Peters, citada numa das fontes, resume bem os pontos, né? Primeiro, a expectativa era de um reino já. Imediato. Isso. Segundo, mas não seria já, pois o nobre Cristo iria partir. Terceiro, durante a ausência, haveria rejeição por parte de alguns e trabalho por parte dos fiéis. Quarto, e esse é o ponto-chave, o reino não existiria durante a ausência, porque ele foi justamente buscar a autoridade para poder reinar. Entende? Ah, sim, entendi. Não durante a ausência. Exato. Quinto, só no retorno, com o poder recebido, ele estabeleceria o reino. Fica clara a sequência? Partida, ausência. E só depois? E só depois o retorno com a aparição e o reino. Entendi. Então, se houve essa partida e esse adiamento do reino terreno, o que acontece nesse intervalo? Quer dizer, Deus simplesmente colocou o plano em pausa. Deu stop. De forma alguma, segundo essas fontes que a gente está vendo, esse período intermediário
A era em que a gente vive tem seu próprio propósito dentro do plano maior. As parábolas de Mateus 13, por exemplo, são interpretadas como revelações sobre as características desse tempo entre a rejeição de Cristo por Israel na primeira vinda e a aceitação futura na segunda. As parábolas do reino. Isso. E é aqui que entra com força a ideia de um plano que envolve também os não-judeus, os gentios. Romanos 11, imagino, essa passagem sempre surge nessas discussões, né? Exatamente. Romanos 11 é fundamental para essa interpretação. A leitura que as fontes fazem é que Deus não rejeitou Israel para sempre. Sempre existe um remanescente fiel, né? Mas houve uma cegueira parcial. É o termo que Paulo usa, e temporária, que permitiu que a salvação e as bênçãos chegassem de forma mais ampla aos gentios. A imagem da oliveira. Isso, a imagem é forte, ramos de oliveira brava, os gentios sendo enxertados na oliveira cultivada, que é o lugar da bênção divina originalmente associado a Israel. No entanto, essa fase tem um limite, sabe? Quando se completar o tempo determinado para os gentios, um conceito chamado a plenitude dos gentios. Que seria o que exatamente, nessa visão? Nessa visão, significa um número completo de não-judeus que serão salvos nesta era. Quando esse número chegar, aí sim Deus voltaria seu foco para Israel, restaurando a nação ao lugar de bênção, cumprindo as alianças antigas, que são vistas como irrevogáveis, né? E trazendo a salvação nacional ligada ao futuro reino na Terra. Entendi. Por isso, para essa linha de pensamento, o reino continua sendo uma esperança futura, não algo já estabelecido. Exatamente. A pergunta dos discípulos em Atos 1, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel, mesmo depois da ressurreição, mostra que essa expectativa continuava viva. E Jesus não diz, não, vocês entenderam tudo errado. Não, ele não corrige a essência da pergunta, apenas a questão do tempo. Diz que não cabe a ele saber tempos ou épocas. Ou seja, a expectativa do reino para Israel era válida, só o quando não era para aquele momento. Certo. Mas aí surgiu uma outra questão que, pelo visto, gera bastante debate e que as fontes fazem questão de abordar. Logo depois do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, as pregações de Pedro, será que não houve ali uma nova oferta do reino para Israel? Ah, sim. Alguns estudiosos, como Scofield e Pettingill, que são mencionados nos textos, parecem defender isso, olhando principalmente para Atos 3, né? Sim, essa é uma interpretação existente, a de que o sermão de Pedro em Atos 3, com aquele chamado forte ao arrependimento, seria uma espécie de segunda chance nacional. Uma nova oportunidade ali e agora. Isso, para aceitar o reino ali agora. No entanto, as fontes que a gente está analisando argumentam fortemente contra essa ideia. Elas apresentam alguns motivos principais para discordar disso. E quais seriam esses argumentos? Bom, resumidamente são vários. Primeiro, os sinais cósmicos e eventos dramáticos que Jesus mesmo disse que precederiam a vinda do reino. Aqueles descritos em Mateus 24 e Lucas 21. Certo, as coisas que tinham que acontecer antes. Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas. Isso indica que essa restauração, o reino, está ligada a um retorno futuro dele, não a algo que poderia acontecer naquele instante enquanto ele estava no céu. Entendi. A restauração depende da volta. Pois é. Terceiro, o evento do Pentecostes e o início da igreja são vistos como a inauguração de um plano diferente para essa era atual. Um plano distinto da oferta anterior do reino a Israel. Um novo programa divino, digamos assim. Isso. Quarto, a missão dada aos discípulos era ir até os confins da terra, lá em Atos 1.8. Um foco global, diferente da pregação inicial do Evangelho do Reino, que era mais centrada em Israel. E, por fim, um ponto mais lógico, talvez. Como oferecer formalmente um reino se o rei estava fisicamente ausente, né? Ele estava nos céus. Faz sentido dentro dessa lógica toda. Mas então, como interpretar o que Pedro estava fazendo nos discursos dele em Atos 2 e 3? Se não era uma nova oferta do reino, qual era o propósito daquilo? Ele cita até o profeta Joel em Atos 2, falando do Espírito sendo derramado. Parecia algo grande acontecendo ali. Sim, era algo grandioso.
Mas a interpretação dada nas fontes é que a citação de Joel não era para dizer, vejam, a profecia do reino está se cumprindo agora. Era mais para mostrar que aquela manifestação poderosa do Espírito Santo não era algo totalmente estranho, sabe? Era algo previsto nas Escrituras de Israel. Para dar um fundamento bíblico para o que estava acontecendo. Exato. E mais importante, era para validar a mensagem central. Jesus ressuscitou, ele é o Senhor e Messias, e a salvação agora está disponível individualmente para todo aquele que invocar o nome do Senhor, como diz o finalzinho da citação de Joel lá em Atos 2. Salvação individual, então. Isso. O batismo que Pedro ordena, logo depois, em Atos 2:38, seria então um passo de fé individual. A pessoa se separando daquela geração que tinha rejeitado Cristo e se integrando à nova comunidade de fé que estava surgindo, a igreja. Entendi. E em Atos 3, aquele chamado forte, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Como fica isso? Ali, o chamado ao arrependimento e conversão nacional está diretamente ligado ao que viria depois. A vinda de tempos de refrigério e o envio de Jesus, a segunda vinda. Os versículos seguintes deixam isso claro, né? Atos 3, 20 e 21. Ah, a conexão é com o futuro. Sim. Ou seja, as fontes argumentam que Pedro estava reafirmando a condição necessária para as futuras bênçãos do reino. A mudança de atitude de Israel em relação ao Messias que eles haviam rejeitado. Não era uma oferta do reino naquele momento, mas um chamado à responsabilidade, tanto individual quanto nacional, que prepararia o caminho para a restauração futura, quando Cristo retornasse. Então a condição para a benção milenar sempre foi e continua sendo o arrependimento nacional e o retorno do rei. Essa é a linha de raciocínio apresentada, sim. Ok, então vamos amarrar isso. Se o reino terreno foi adiado e não foi reoferecido ali em Atos, qual a situação hoje? Como essa visão entende o reino de Deus nesta era que a gente vive? Porque o Novo Testamento fala bastante sobre o reino, né? Mesmo agora. Essa é uma questão crucial, sem dúvida. A visão apresentada distingue claramente as coisas. O reino teocrático, que seria esse governo direto visível de Deus na terra, através do Messias prometido a Israel, está, digamos, suspenso. Em compasso de espera. Isso, suspenso em sua manifestação terrena, aguardando a volta do rei. Contudo, ele não deixou de ser o propósito central de Deus, entende? Tá, mas e aquelas passagens do Novo Testamento que falam do reino como algo que os crentes já experimentam de alguma forma? Tipo quando Paulo diz que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor em Colossenses. Sim, sim. Ou as advertências para não herdar o reino, se a pessoa viver de qualquer jeito, como 1 Coríntios 6. Ótimo ponto. As fontes que a gente analisou interpretam essas passagens de uma maneira específica. Elas se referem à dimensão espiritual e eterna do reino de Deus, ou à nossa participação futura nele. Ser transportado para o reino, como diz Colossenses 1:13, falaria da nossa nova realidade espiritual em Cristo. A gente já está sob o senhorio dele, pertencemos a ele, é uma realidade espiritual presente. Um reino espiritual no coração. Isso. E as advertências sobre herdar o reino, como em 1 Coríntios 6 ou Gálatas 5, se refeririam à necessidade de uma vida transformada para ter parte na herança futura do reino. Não é que a pessoa perde a salvação, mas pode perder galardões ou a plena participação nas bênçãos do reino vindouro. E falar de sofrer pelo reino ou esperar o reino celestial? Apontaria para a esperança futura para a recompensa final. 2 Tessalonicenses 1:5, 2 Timóteo 4:18. Ou seja, existe sim uma realidade presente de salvação, de submissão a Cristo como Rei em nossos corações e uma herança futura garantida no céu e no reino vindouro. Mas, segundo essa linha de pensamento, isso é distinto do cumprimento da promessa de um reino terreno, político, geográfico, centrado em Israel, que ainda estaria por vir. Então a igreja atual não seria o reino prometido no Antigo Testamento? Não, seria o cumprimento daquele reino terreno davídico.
seria um corpo espiritual formado durante esse intervalo com um propósito específico nesta era. A igreja não é Israel e o reino terreno ainda é futuro nessa visão. Entendi a distinção. E olhando para o futuro, então, como essas fontes descrevem a chegada desse reino terreno? O que precisa acontecer para ele finalmente se manifestar? Voltará a ser pregada o evangelho do reino. A mesma mensagem de João Batista e Jesus no início. Exatamente. As boas novas de que o governo de Deus está prestes a ser estabelecido na terra. Essa mensagem será anunciada por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Isso é baseado lá em Mateus 24, versículo 14. E isso marcaria a fase final antes da volta de Cristo, logo após essa pregação global. Aí sim. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a tomada de posse, digamos. Também se menciona o Evangelho Eterno de Apocalipse 14, que é pregado aos habitantes da terra um pouco antes do juízo final. As fontes sugerem que é essencialmente a mesma mensagem, o anúncio de que o plano eterno de Deus está chegando ao seu ápice com o estabelecimento do seu reino visível. Então tudo aponta para esse evento futuro. Sim. Se a gente conectar tudo isso, vemos um plano que avança, mesmo com aparentes desvios ou adiamentos, para um fim bem definido, que é esse reino estabelecido. E essa certeza de que o reino virá parece ser um ponto muito forte nessa teologia, né? Porque essa instauração futura é vista como algo absolutamente inevitável. Não é só uma possibilidade. Não, para essa linha de pensamento é uma necessidade teológica. As fontes apresentam algumas razões fundamentais para essa convicção. Não é só possível, é necessário dentro do plano divino por vários motivos que se conectam. Quais seriam os principais? Bom, de forma resumida, a gente pode agrupar assim. Primeiro, por causa da fidelidade de Deus. O caráter dele e suas promessas não podem falhar, né? O plano original de um reino terreno precisa se cumprir para que Deus seja verdadeiro com sua palavra. Segundo, por causa do cumprimento das alianças. Deus fez promessas incondicionais a Israel. Aliança abraâmica, davídica, palestina, a nova aliança. Promessas de terra, descendência, um rei eterno. Exatamente. Essas alianças, segundo essa visão, exigem um cumprimento literal e terreno, e isso aconteceria plenamente no reino milenar. Terceiro, para a redenção da criação e demonstração do governo divino. O reino seria o momento em que a própria terra será libertada da maldição do pecado, como Romanos 8 descreve, e onde Deus vai demonstrar como é o mundo sob seu governo perfeito. Chega de governos humanos falhos. Certo, uma demonstração prática. Isso. Quarto, para a exaltação final de Cristo. Seria a vindicação e glorificação de Jesus no mesmo mundo onde ele foi rejeitado, humilhado e morto. Manifestar sua glória onde ele sofreu. Tem uma justiça poética nisso, né? Com certeza. E por fim, argumenta-se que o período do reino servirá também como um teste final para a humanidade. Mesmo em condições ideais, com Cristo reinando e Satanás preso por um tempo, o coração humano não regenerado ainda tenderia à rebelião no final do milênio. Isso provaria a profundidade do pecado humano. Nossa, são pontos que realmente conectam a vinda do reino a questões muito centrais, né? Sobre quem Deus é, o que ele prometeu, o destino final da humanidade e da própria criação. Exatamente. E o período específico em que tudo isso se concretizaria na Terra é o que geralmente se chama de milênio, um reinado literal de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, a partir de Jerusalém. Seria a era em que todas essas promessas e propósitos se cumpririam de forma visível, tangível, com características bem detalhadas nas profecias, mas aí já seria um aprofundamento para outra conversa, né? Os detalhes do milênio. Sim, daria outra conversa longa. Bom, recapitulando então nossa exploração de hoje, baseada nesses textos que a gente viu, vimos uma interpretação que fala de um reino messiânico prometido a Israel, que não se concretizou na primeira vinda de Cristo por causa da rejeição. Isso abriu espaço para um período intermediário, a nossa era, com um plano específico focado na formação da igreja, incluindo pessoas de todas as nações. Certo. Um parênteses no plano original para Israel, mas um parênteses com propósito divino próprio. Isso.
No entanto, a vinda futura desse reino terreno é vista como absolutamente certa e necessária, garantida pelo caráter de Deus e suas promessas irrevogáveis, especialmente as feitas a Israel. É isso. É um bom resumo da perspectiva apresentada, sim. E talvez uma última provocação para quem nos ouviu. Manda. Refletir sobre essa estrutura apresentada, um plano divino que se desenrola em fases, com aparentes adiamentos envolvendo diferentes grupos ao longo da história, Israel, nações, igreja. Como essa maneira de ver as coisas pode impactar a forma como a gente lê e entende as narrativas e promessas da Bíblia hoje? Sabe que tipo de perguntas isso levanta sobre como a soberania de Deus e a responsabilidade humana interagem no tempo para cumprir os propósitos divinos? Com certeza, uma análise que oferece bastante material para a gente pensar, para refletir. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração. Até a próxima! Até a próxima!